Olá pessoal, belezinha? Vamos a mais uma aula. Hoje trataremos das revoluções de 1830 e 1848. Lembrando que nós estamos estudando o século XIX e os intensos movimentos sociais e políticos que ocorreram nesse século. Vale lembrar que o século XIX ele começa, né, fruto daquelas transformações aplicadas pela Revolução Francesa que vão culminar no governo do Napoleão Bonaparte. Então, o comecinho aí do século XIX, lá de 1800 até 1814, 1815, nós temos a expansão napoleônica, que é a expansão dos ideais liberais. Com a derrota napoleônica, nós temos o Congresso de Viena, que representa os ventos do conservadorismo. Então, esse início do século XIX, nós vemos, após a derrota do Napoleão Bonaparte, a rearticulação das forças conservadoras segundo as determinações ali do Congresso de Viena, que tenta voltar aqueles valores do antigo regime, que tentam, né, passar uma borracha nos ventos liberais, nas ideias liberais, republicanas, burguesas, que vieram com a Revolução Francesa e a expansão napoleônica, e o Congresso de Viena tentava restabelecer o absolutismo, voltar, né, vamos dizer assim, o tempo histórico para uma Europa absolutista, na qual nós temos aquela sociedade estamental. Então nós falamos que o Congresso de Viena ele representa as forças conservadoras. Desse ponto de vista, após a derrota do Napoleão Bonaparte, nós podemos dizer que com o Congresso de Viena, o movimento liberal ele vai entrar, né, num temporário retrocesso. Ele vai ficar ali em stand-by. Porém, com a revolução, com as revoluções de 1830, nós temos um, um movimento contrário. Né? As revoluções de 1830 elas irão interromper a fase reacionária e conservadora que o Congresso de Viena preconizava, e vão trazer à tona de novo movimentos revolucionários influenciados por ideais liberais e nacionalistas. Então aqui nós já estamos, né, nas revoluções de 1830, porque nas revoluções, porque começa na França e vai se espalhar. Nós veremos que tem, né, vai rebater na Polônia, na Bélgica, mas o epicentro, mais uma vez, é a França. Então nós podemos dizer que as revoluções de 1830 têm como ideais o liberalismo e o nacionalismo. Né? As ideias que inflamam essa revolução de 1830 são ideias liberais e nacionalistas. Justamente, né, indo contra o Congresso de Viena, indo contra o absolutismo. Esse absolutismo, após a queda do Napoleão Bonaparte, nós veremos, né, que após a derrota do Napoleão Bonaparte e o Congresso de Viena, quem que volta ao poder? Né? O Luís XVIII assume o poder na França em 1814. Era um governo moderado, porém absolutista. Totalmente contrário àquilo que a Revolução Francesa trouxe, né? Totalmente contrário às ideias liberais e burguesas, né, que a expansão napoleônica possibilitou também. Então nós falamos que as revoluções de 1830 elas são liberais, nacionalistas e contra as ideias absolutistas. O que buscava, né, a Revolução de 1830? Essas revoluções buscavam a divisão de poderes e a instauração de governos representativos, ou seja, de manter aquela ordem liberal burguesa. O problema na França começa, esses ventos do conservadorismo, eles ficam mais evidentes após a morte do Luís XVIII. Lembrando que o Congresso de Viena ele tinha como princípio, né, aquele princípio da legitimidade. Na França, né, quem estava no poder lá na Revolução Francesa era o Luís XVI, que foi guilhotinado. Após esse terremoto, né,
napoleônico, após a expansão napoleônica com o Congresso de Viena, você restabeleceu. Como não tinha como, né, voltar o governo do Luís XVI, que foi guilhotinado, assumiu o poder o herdeiro, que era o Luís XVIII. Ele faz um governo moderado, absolutista, porém moderado. O problema começa quando ele morre e o Carlos X assume o poder. O Carlos X ele é ultraconservador e vai levar o absolutismo a um extremo. O resultado disso, nós temos um movimento liberal de caráter popular que vai forçar a abdicação do Carlos X. Então, o povo, né, na França não aceita esse conservadorismo, essa volta a esse absolutismo extremo aplicada pelo Carlos X. Então, o povo sai às ruas, levanta barricadas, né? São trincheiras improvisadas, né? Vamos dizer assim, hoje as nossas barricadas, quando há uma manifestação, é você queimar pneus na rua. Isso significa que o povo está rebelado. Nesse momento aqui, as barricadas são entulhos, lixo urbano, paralelepípedos. Então, significa que o povo está contra o poder instituído. Então, o povo na França, em 1830, se revolta contra esse governo do Carlos X, que vai de 1824 até 1830. O povo derruba, né? Ele abdica, o povo força a abdicação do Carlos X, e quem que assume? O Luís Felipe. Olha o nome, o apelido que recebe o Luís Felipe: o rei burguês ou o rei cidadão. Então, esse rei burguês ou rei cidadão, ele assume o poder em 1830, tem início aqui a chamada monarquia de julho, que vai de 1830 até 1848, que é um regime monárquico, porém constitucional, no qual a burguesia, né, pode participar, e um pouco desse governo representativo, né, dessa divisão de poderes, se faz presente. Ou seja, ele é um rei que dá espaço para o cidadão participar também. Então, nós temos aqui a Revolução de 1830 na França. Ela derruba o Carlos X, que é um rei ultraconservador, ultra-absolutista, e implanta, né, um regime monárquico constitucional com Luís Felipe, que é chamado de rei burguês ou rei cidadão. Vale lembrar que essa revolução ela se espalha também para outras regiões. Por exemplo, na Bélgica, essas ideias liberais vai repercutir na independência da Bélgica em relação à Holanda. Na Polônia, nós temos uma tentativa da Polônia se tornar independente da Rússia, mas só que ela foi duramente reprimida. Então, essas ideias liberais, elas tomam corpo, né? Elas ganham vitalidade em 1830 por toda a Europa, confrontando essas ideias conservadoras que o Congresso de Viena tentou restabelecer. Então, nós podemos dizer que o início do século XIX ele é marcado aqui, categoricamente, com a Revolução de 1830, no embate entre as forças liberais e as forças conservadoras. As forças liberais buscavam, né, regimes representativos, a representação da burguesia, divisão de poderes dentro do Estado. E esse regime mais conservador, representado pelo Congresso de Viena, né, os ventos do conservadorismo queriam restaurar o absolutismo, essa ordem absolutista. Então, o confronto aqui que nós temos que ter em mente no século XIX é o confronto dessas ideias. É o conflito das ideias liberais e das ideias conservadoras. Essas ideias liberais são mais republicanas, né, a favor de uma constituição, de um governo representativo, divisão de poderes, tudo aquilo que a Revolução Francesa queria. E sempre motivada pela burguesia. De outro lado, uma ordem mais aristocrática, mais conservadora, era a manutenção das estruturas do absolutismo. Então é esse o embate que eu quero que vocês percebam aqui na primeira metade, né, do século XIX, que fica evidente na Revolução de 1830 e também vai ficar evidente na Revolução de 1848. Olha o nome que ganha a Revolução de 1848. Primavera dos Povos. Né? O que é primavera? É quando floresce. Quem que vem à tona aqui? O povo. O povo, né, que não aceita mais essa ordem conservadora. O povo quer participação política. E é lógico que esse povo aqui é uma massa, né, bem heterogênea e vai ser
conduzido, sobretudo, pelos ideais da burguesia. Então, a burguesia tenta motivar o povo, muitas vezes, para, né, inflamar o povo, para levar essas manifestações a favor de uma ordem mais liberal. Porém, nós veremos, nós já vimos na aula passada das novas ideias sociais e políticas que surgem aí no século XIX. Esse povo também ele vai se aglutinar muitas vezes em torno de ideias mais radicais, como o socialismo, o anarquismo, né, o comunismo, que são ideias que vão querer o rompimento mesmo até da ordem, né, capitalista, dessa ordem burguesa. Eles vão lutar por um mundo bem diferente, né, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo. E fica evidente essas forças, né, que buscam espaço no início aí do século XIX, que buscam um espaço político, que querem representatividade. As revoluções de 1848 têm como ideais o liberalismo, o nacionalismo, como a revolução aqui, ó, de 1830, né? São ideais liberais e nacionalistas que estão presentes aqui, que vão chegar ao termo com o rei burguês, o rei cidadão, de 1830 até 1848. Porém, em 1848 tem uma radicalização desse movimento, né? Além dos ideais liberais nacionalistas, olha quem aparece aqui. Então podemos falar que a Primavera dos Povos, essas revoluções de 1848, elas têm como combustível ideológico o liberalismo, o nacionalismo e também o socialismo. A Revolução de 1848 também tem como epicentro a França. Então, o que foi a Revolução de 1848 na França, que depois se dilata para toda a Europa? Mas vamos ver aqui, primeiro na França, depois eu falo um pouquinho como que isso vai rebater no restante da Europa. A Revolução de 1848 resultou na queda da monarquia de Júlio e do rei burguês. Esse rei burguês, esse rei cidadão, que ficou no poder de 1830 até 1848, ele conseguiu conter esses ânimos. Porém, tem um fato que vai levar a uma radicalização por parte da população que não aceita essa proibição que ele faz da chamada política dos banquetes. Essa política dos banquetes eram espaços, né, no qual se reuniam bonapartistas, aqueles defensores das ideias ainda do Napoleão Bonaparte, ideias republicanas, né? Os republicanos estavam presentes nesses ambientes de discussão, olha lá, o que eram esses espaços, né? Eram reuniões e debates políticos contra o rei burguês. Então você reunia ali bonapartistas, republicanos, socialistas, que tinham um ambiente ali de florescimento, de contestação da ordem. E esse rei burguês vai lá, põe fim a essa política dos banquetes. Eram reuniões, muitas vezes nas ruas, que você juntava a população para discutir ideias políticas, né, para questionar o poder, e depois tinha comida, né? Você realizava esse espaço de discussão política, né, de reuniões, debates, depois fechava aí com comes e bebes, por isso que é chamado política dos banquetes. Como isso era muito radical, o rei burguês vai lá e proíbe esse tipo de aglomeração. Resultado, os republicanos, os bonapartistas, os socialistas, né, toda essa massa mais radical vão erguer novas barricadas nas ruas de Paris. Resultado, o rei burguês abdica. Então a Revolução de 1848, ela põe fim à chamada monarquia de Júlio, lá em 1848, é o fim da monarquia de Júlio, ou seja, é o fim, é a abdicação, é o fim do governo do chamado rei burguês, que é o Luís Felipe. Desse ponto de vista, nós temos o início da Segunda República Francesa. A Primeira República, né, vem lá com a Revolução Francesa, a Segunda República começa em 1848 e vai até 1852. Ela tem um caráter liberal, republicano e democrático. Na verdade, a Segunda República Francesa marca a primeira eleição da Europa, que tem o voto secreto, o voto direto, secreto e masculino. O vencedor
dessa primeira eleição europeia, que ocorre na França, é o Luiz Bonaparte, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte. E ele é eleito primeiro presidente da França. O problema é que ele fica no poder de 1848 até 1852. Depois, a história se repete. Tem início o Segundo Império Francês, ou seja, o Luiz Bonaparte foi impedido de concorrer ao segundo mandato pela Constituição e pelo Parlamento. Então eles vetaram a reeleição do Luiz Bonaparte. O que ele faz? Ele dá um golpe, toma o poder. Isso aqui é chamado de 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Nós tivemos lá o 18 Brumário, que marca, né, a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder. Aqui o 18 Brumário do Luiz Bonaparte, ele se transforma em imperador dos franceses como Napoleão III. O ponto é que, né, tanto Napoleão Bonaparte como o Luiz Bonaparte, que assume como Napoleão III, ele consolida o domínio burguês na França, ou seja, ele vai preconizar os ideais do liberalismo e do nacionalismo. Então ele defende as ideias da burguesia, ok? O ponto interessante para nós aqui é que ele será derrotado na Guerra Franco-Prussiana. Nós iremos estudar essa Guerra Franco-Prussiana, que resulta da unificação da Alemanha, né? O que é a Guerra Franco-Prussiana? Entre franceses e alemães. A França perde essa guerra, ocorre a unificação alemã em 1870, e a Alemanha, além de se unificar, toma territórios dos franceses, que é a região da Alsácia-Lorena. Resultado, o povo não aceita isso, essa ineficiência política e administrativa do Napoleão, e resulta, né, pressiona. Então a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, essa pressão, vai resultar na queda do Napoleão III. E aí nós temos o final da aula aqui, fechando com a chamada Comuna de Paris. O que é a Comuna de Paris? É a deposição do Napoleão III e marca o primeiro governo operário da história. Quem que assume esse ato de rebeldia aqui, né, essa radicalização, aqui se aproxima das ideias comunistas, socialistas, porque os proletários tomam o poder da prefeitura de Paris. Tem uma breve duração, fica só 3 meses, a revolta vai ser suprimida. Mas ela é bem emblemática. Por quê? Além da deposição do Napoleão III, é o primeiro governo operário da história. É o primeiro governo, né, que os proletários chegam, né, ao poder na prefeitura de Paris. Tá certo que tem uma breve duração, mas é extremamente emblemática porque os proletários, além de derrubar o Napoleão III, radicalizam ainda mais esse ambiente político do século XIX, marcando a possibilidade dos operários tomarem o poder. Vale destacar que essas revoluções de 1848, que nós estamos vendo aqui como Primavera dos Povos, né, que marca a ascensão, a participação popular nesse jogo político, querendo a representação política, ela vai rebater em outros países da Europa, não só na França. O epicentro é a França, né, como nós vimos aqui, mas ela rebate, por exemplo, na Itália, na Alemanha. Nós veremos que essas revoluções nesses países vão fomentar os ideais do nacionalismo, e na nossa próxima aula nós veremos as unificações da Itália e da Alemanha, né, com a participação da burguesia querendo chegar ao poder, beleza? Por exemplo, né, nós temos na Áustria o Império Austríaco, que era formado aí por várias nacionalidades. Nós temos uma série de rebeliões procurando autonomia, que o Império Austríaco exercia, né, o domínio sobre várias nacionalidades, e vai pipocar aí movimentos de libertação nacional. É lógico que o Império Austríaco, nesse momento, em 1848, vai reprimir essas revoltas. Isso também, né, é sempre essa briga ainda entre os ideais mais liberais, que querem regimes representativos, e essa ordem mais conservadora que quer a manutenção do absolutismo. Então isso tudo está presente, né, com uma pitada aqui mais radical a partir de 1848, que são os ideais socialistas, são os proletários. Então essa é a configuração da Europa no século XIX, que é especialmente, vamos dizer, temperada pelas novas ideias sociais e políticas que surgem no século XIX. Então o século XIX
ele vai marcar esse embate entre as ideias liberais, burguesas, nacionalistas, socialistas, contra essa ordem, né, que tenta se manter, essa ordem mais conservadora, que é a ordem absolutista. Beleza? Muito obrigado, pessoal.